Na nossa reflexão de hoje, nós não vamos começar bem, porque nós vamos começar falando de inimizades, desentendimentos, como diz a turma hoje, tretas. Vamos à primeira treta, antiga. No ano 722 a.C., olha quanto tempo, hein? Os assírios planejaram invadir toda aquela região dos judeus, a parte mais ao norte, conhecida como propriamente como Israel, e a parte mais ao sul como Judá. Tentaram primeiro por Judá, porque era mais rica, mais próspera, e pensaram em saquear as riquezas do sul. O norte tinha uma outra característica, mais dos agricultores, das pessoas que plantavam, que cuidavam de animais, essa coisa toda. Então eles tentaram pelo sul, mas o exército de Judá resistiu e colocou para correr, né, o exército dos assírios, de modo que eles não conseguiram. Então eles pensaram o seguinte: vamos dar a volta, margeando ali, né, o perímetro, o caminho sul-norte, e vamos tentar entrar pelo norte, e depois a gente, se conseguir, vai descendo e ocupando por dentro, até a gente chegar ao sul. Eles escolheram, lá no norte, uma regiãozinha chamada Samaria. Você já deve ter escutado falar da Samaria. Lá em Samaria, agora está escutando. Lá em Samaria moravam os samaritanos. É um nome dado para os habitantes da Samaria. Então Sargão tentou lá pelo norte, pela Samaria, pela terra dos samaritanos, e ao contrário de Judá, que resistiu, o norte não resistiu. E depois ele foi entrando, ocupando o norte. Depois, na sequência, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, veio junto e ocupou, chegou e tomou conta de Judá, e saqueou, e roubou, e destruiu, e matou. Os judeus, mais ao sul, alguns ainda também do norte, sempre acusaram os samaritanos, os habitantes da Samaria, de corpo mole. E colocaram nos samaritanos a culpa da desgraça que depois aconteceu com eles. E levaram isso para a vida, para a história deles. Vou dar um exemplo interessante, ó. 300 anos depois, já com Jesus, uma vez Jesus estava passando na beira do poço de Jacó, e tinha uma mulher tirando água, e ele estava com sede. E Jesus disse para a mulher: você pode me dar um pouco de água para beber? Bom, eu aprendi desde pequeno, minha mãe dizia para a gente, quando alguém bater no portão pedindo água, dê água, porque não se nega a água. Não tinha essa historinha? Né? Isso é antigo. Imagina numa região muito seca, né? Antes de pensar nisso, ela olhou para Jesus e disse: por que é que você está falando comigo? O meu povo não fala com o seu povo. 300 anos depois. E não é que eles já se conhecessem, já tivesse alguma diferença, não. Os samaritanos como um todo compraram essa briga. E os judeus como um todo compraram essa briga. É bem verdade que sempre a acusação, o acusado em geral era o samaritano. E o acusador, o judeu. O judeu, o acusador, dizia aos samaritanos: por causa de você aconteceu a ruína tal, desse povo, foi um povo fraco que não resistiu tal. E os samaritanos, tanto quanto podiam, se defendiam. E em sua maioria se defendiam se afastando dos judeus. Entendem? Brigas compradas, barulhos comprados. Vocês conhecem essa história, né? Às vezes, ó, o meu avô não falava com o avô de fulano. Eu não falo com fulano porque o meu pai também não falou com o pai de fulano, porque a treta era do avô,
passou para o pai e depois chegou até o filho. Nós não conhecemos histórias assim? Só que aqui nós estávamos, no caso de Jesus, né? Há 300 anos. É muito tempo. É sobre essa primeira treta aí que eu queria falar. E vale lembrar, como eu já disse, em geral, o acusado, o humilhado, era o samaritano. Acusado de ter feito corpo mole, acusado de ser fraco, acusado de... Agora eu vou falar da segunda treta, guarda essa aí por enquanto. Segundo desentendimento. Quando Jesus veio e começou a pregar, falar do amor ao próximo, apresentar esse rosto de Deus que é misericórdia, que é compaixão, que sofre junto, que está ao lado, claro. Muita gente começou a seguir Jesus e a pregação de Jesus era confirmada pelos sinais, pelos milagres. Isso dava toda uma força à pregação de Jesus. E, naturalmente, isso suscitou nos mestres religiosos e nos mestres da lei daquele tempo muito ciúme. Chegou no momento que eles já pensavam, planejavam uma maneira de prender Jesus, porque prender seria uma forma de calar Jesus. Não que ele tivesse cometido crime, não havia matéria para isso, mas tentavam, de alguma forma, em torno daquilo que Jesus pregava, uma razão para prendê-lo. Isso era facilitado pelo fato de que a lei religiosa dos judeus também era a lei civil. A lei de Moisés, quem infringia, quem desobedecia, pecava, mas também cometia crime. As duas leis eram coincidentes. Então, se alguém ensinasse ou fizesse alguma coisa em desacordo com a lei religiosa, também cometia crime civil. Entenderam bonitinho o que eu quero dizer? Então, de alguma forma, eles vinham ali colocando armadilhazinhas, montando umas arapucas para Jesus. No texto do evangelho de hoje, está dito, o evangelista diz, tentando colocar Jesus em situação difícil, um mestre da lei perguntou a Jesus, o que devo fazer para possuir a vida eterna? É uma pergunta sobre salvação, né? O que uma pessoa precisa fazer para se salvar? O que é necessário para se salvar? Na verdade, a intenção dele era fazer com que Jesus escorregasse nessa casquinha de banana. Porque a lei de Moisés dizia assim, ó, o primeiro e maior dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Se Jesus dissesse alguma coisa diferente disso, eles teriam razão para prender Jesus. E a pregação de Jesus não esquecia isso, mas enfatizava o que faltava na pregação dos judeus, que é que o amor a Deus e o amor ao próximo são dois momentos de uma mesma hora. São as duas direções da cruz, né? O amor a Deus no alto e o amor ao irmão que está do lado. Então, o fato de Jesus enfatizar a misericórdia de Deus e o amor ao próximo, na cabeça deles, seria uma armadilha. Porque se Jesus dissesse outra coisa, simplesmente reafirmando aquilo que eles vinham dizendo, os seguidores de Jesus diriam, e que diferença então há na sua pregação e na pregação tradicional dos rabinos, né, dos mestres da lei dos judeus? Mas se Jesus simplesmente repetisse aquilo que ele vinha falando acerca da misericórdia e do amor, os mestres da lei diriam, você está ensinando e desobedecendo a lei de Moisés, que diz que o primeiro e maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Entenderam a questão? Jesus, então, ele usa dois momentos para a resposta. Primeiro, para se salvar da prisão, Jesus diz assim, o que está escrito lá na lei? Está escrito na lei. O mestre da lei respondeu, porque ele tinha que conhecer a lei, né? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus não diz assim, então tá bom, é isso aí.
Olha o que Jesus diz para ele. Ok, faze isto, não basta conhecer isto. Há uma diferença entre conhecer o certo e fazer o certo. Jesus diz para ele, faze isto. Eu até entendo, é alguma coisa que talvez se a gente morrer e for para o céu, a gente perguntar se naquele momento Jesus estava usando de uma certa ironia fina, sabe? Como que diz assim, faze isso como quem diz, saber vocês até sabem, fazer que são elas, né? Jesus diz, faze isto e viverás. Ou seja, você vai se salvar, terá a vida eterna. Ao usar o imperativo, né, a forma firme do verbo, e ao enfatizar o fazer, Jesus está chamando a atenção exatamente para a necessidade da prática do mandamento, e não do conhecimento apenas do mandamento. E aí os caras tentam então colocar uma arapuca nova para Jesus. Qual é a arapuca nova para Jesus? Eles fazem a seguinte pergunta. E quem é o meu próximo? Acho que eu já tive a oportunidade de falar isso aqui. Para nós, o conceito de próximo é claro. Próximo é qualquer pessoa que está do nosso lado. Sobretudo aquela que precisa de socorro e ajuda, mas qualquer pessoa é o nosso próximo. Este não era o conceito de próximo do judeu. Próximo para o judeu, que ele pudesse sentar à mesa e fazer uma refeição junto, que ele pudesse receber em casa, fazer parte do convívio dele, era um outro judeu como ele, que comungasse das mesmas convicções e da mesma fé. O pagão não era próximo. O gentio não era próximo. O não-judeu também não era próximo. Vocês se entendem? Aqui Jesus está em outra situação bastante complicada, que é como responder aquilo que ia de encontro às convicções mais assim enraizadas dos judeus, inclusive dos judeus que passavam a seguir Jesus, sem criar um desentendimento. E Jesus resolve então usar um outro método. A primeira pergunta ele responde simplesmente. A segunda ele devolve com uma história. E aí ele conta a história que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. A história contada por Jesus diz o seguinte: um homem judeu, esse detalhe é importante, vinha pelo caminho e foi assaltado e deixado quase morto. Você vê que para Jesus usar essa base de história comum, a gente entende que assalto não é coisa nova, né? Já é coisa antiga, né? Ele foi assaltado e deixado quase morto pelo caminho. Por aquele caminho passou um sacerdote judeu, homem da religião, conhecedor da lei. A princípio entendemos um pregador da lei. Ele passou, olhou e seguiu. Por certo, pensou, isso vai me dar muito trabalho, eu não tenho tempo para isso, eu tenho muita coisa para fazer, ok. Continua a história que depois passou um levita, que era um homem responsável por escrever a lei, por guardar a lei. Muito ligada à figura que hoje seria mais ou menos, né, o camarada que julga se isso está ou não de acordo com a lei. Vamos dizer que se aproxima da figura de um juiz hoje. Ele passa, é um conhecedor profundo da lei, conhece, olha e vai adiante, certamente pensando nas implicações legais daquele socorro. E por fim passa um samaritano. O samaritano, quando passou, nós tivemos a oportunidade no ano passado de refletir bastante sobre isso, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Há um detalhe muito interessante nessa história, já vou continuar com o desfecho dela, que é o fato que Jesus inverte o polo de necessidade. Jesus conta a história de modo ao judeu entender que naquela parábola é um irmão judeu como ele quem necessita de socorro.
É um irmão, são dois, aliás, judeus como ele, que não oferecem socorro. E é um irmão não judeu que presta socorro. Nos ajuda muito, às vezes, quando a gente se coloca no lugar. Ou quando a vida coloca a gente no lugar. Vocês se entendem o que eu quero dizer? Às vezes o nosso julgamento é quando eu estou de um lado e a situação ou a pessoa está do outro lado. Mas quando as coisas se invertem, de repente a gente se torna mais compreensivo, mais compassivo com aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, em Marte, não foi no planeta Terra, eu fui pároco numa paróquia que tinha uma... Antigamente, eu já sou padre há 27 anos, quando uma menina solteira parecia grávida, isso era o fim do mundo. Agora a turma faz até festa. Eu já ouvi pai e mãe dizer, eu quero um neto, arruma um neto para mim, não precisa casar não. Isso era um absurdo, né? Há 20 e tantos anos atrás, acho que era o pavor dos pais, né? Que a filha engravidasse. Quem lembra disso? Tem mais de 50, né? É a turma que tem mais de 50, isso aí, né? Então essa senhora na paróquia era conhecida assim por ser uma pessoa que julgava muito assim. Ah, filho de fulano engravidou? Quem ama também, né? Vivia se agarrando por aí, entendeu? Esse tipo de comentário, esse tipo de coisa. Sempre muito dura, sempre muito... Ah, a neta de fulano engravidou? Nunca prestou. Aquela menina tinha um fogo, não tinha... né? Esses comentáriozinhos assim, do tipo. Aconteceu um dia que o pessoal veio me falar, padre, a neta de fulana está grávida, 15 anos. Aí eu encontrei com ela na igreja, eu falei, fulana, como é que tá a filha? Tá bem. E a neta? Já dando aquela cutucadinha, ela, ah, padre, tá grávida, sabe como é a juventude, né? A gente tem que compreender, é muito difícil para a juventude, entenderam? Com a filha dos outros, com a neta dos outros, o padrão de julgamento era mas com a minha filha, ou com o meu filho, ou com a minha neta, ou com o meu neto, o padrão é outro. Colocar-se no lugar, o nome disso é empatia, né? Às vezes muda muito, ou melhora muito a maneira como a gente olha, o nosso padrão de compreensão da pessoa, de situações diversas, muda muito. E foi com isso que Jesus trabalhou, né? Ele fez com que todos os judeus que ouviram a história se colocassem no lugar do homem caído, assaltado e ferido. Que todos os judeus que ouviram a história, se colocando no lugar daquele homem ferido, machucado, pensassem que os irmãos que passaram, de quem eles mais esperavam socorro, no caso do sacerdote e do levita, não veio socorro nenhum. E colocou todos os judeus que estavam ouvindo a história diante da necessidade de ter que aceitar que de onde eu não esperava é que me veio o socorro. Essa história também muito me faz lembrar, às vezes tem uns pais que têm preferências por filhos, né? Eu conheço uma que a gente brinca, bom, a maioria nega, tá? Eu digo assim para minha mãe, sua filhinha queridinha, que é minha irmã do meio, que é a filha querida dela, a gente sabe disso, né? Ela diz, não, eu gosto tudo igual, isso é coisa da cabeça de vocês. Todo pai e mãe fala isso, né? Mas geralmente tem umzinho assim que vai mais para um lado, para o outro e tal. E o interessante é que eu tenho acompanhado, né, agora que a gente vai ficando velho, vai acompanhando isso, é que em geral, aquele filho que recebeu menos atenção ou menos carinho dos pais é para a casa de quem eles vão na velhice. É quem cuida deles na velhice. E eu acho que a vida faz isso para ensinar alguma coisa para os dois. Vocês se entendem o que eu quero dizer? Entendem? Ou não entendem? De modo que ali o judeu foi obrigado a refletir na história contada por Jesus. Aí Jesus continua dizendo assim, quem vocês acham
que foi o próximo do camarada, do judeu que caiu. Mas o que ele ia dizer? Não, eu acho que um não viu, eu acho que o outro estava muito ocupado, não pôde. Ninguém se atreveu, né, usar esse tipo de coisa. Falou, o terceiro. Aí Jesus diz, bom, então você vai e faz a mesma coisa. E aqui Jesus alargou o conceito de próximo dos judeus e nos ensinou qual é o conceito cristão de próximo. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que precise de socorro, até quem nos maltratou, até quem de alguma forma desrespeitou, ou até aquele que a gente aprendeu a chamar ou que decidiu que a gente era inimigo dele. Essa é a grande lição que eu penso da história da parábola do bom samaritano, que o nosso povo traduz, como eu disse no início da missa, de uma forma curtinha, mas muito eficaz, que é fazer o bem sem olhar a quem? Fazer o bem. Interessante que eu lembro na época dos vizinhos, né, que a gente morava em casa, em Bangu, tinha alguns vizinhos que eram de mal. Inclusive meu pai era de mal do vizinho da esquina, tá gravando, né? Eu vou falar. Inclusive meu pai, e a gente de tabela. Não falava com os filhos, com ninguém. A gente não tinha treta, os filhos, não tinha treta nenhuma. Jogava bola, chegava a ficar, por que tu estava jogando bola com o filho de fulano? Mas meu pai tinha uma treta lá com o vizinho da esquina. Vou contar até a treta. Meu pai fez uma festinha pra gente, festinha de criança, bolinho de aniversário. Lembra? Guaraná de garrafa de vidro, lembra? Coca-Cola de garrafa de vidro. Quem lembra? Mais de 50 aí. Bolinho e tal. Meu pai fez uma festinha dessa. E foi lá na casa desse vizinho convidar para a festa. Mas convidou no dia, porque foi aquela coisa assim que decidiu na hora. E esse vizinho disse assim para o meu pai, que de última hora ele só ia para enterro. Foi o que ele falou para o meu pai. Claro que, pô, anos depois, que diferença isso fazia, né? Meu pai, como diz o povo hoje, levou para o coração e pronto. Mas meu pai era policial militar, né? Foi a vida toda policial militar. E uma vez teve uma situação de entrar um ladrão lá na casa desse vizinho e a filha, a menina, ficou refém. O meu pai não pensou duas vezes. Foi lá, a porta dentro, e cercou, e fez, e aconteceu. Assim como uma das vezes que eu fui atropelado, assim, moleque, né? Eu lembro que o filho dele também colocou e carregou. A gente tinha até uma Brasília amarela do Mamonas, lembra aquela? A gente tinha uma Brasília amarela, mas a minha mãe ainda não dirigia, e aí esse vizinho pegou e carregou. A gente tem um pouco isso, sabe? Às vezes a gente não olha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes em situações assim a gente não olha, mas a gente devia alargar isso, porque a gente continua virando uma carinha que, né, fingindo que não vê ali, alimentando uma tretinha aqui ou acolá, deixando de... Então, eu acho que a palavra de hoje pede, assim, uma ampliação. A gente ampliar esse conceito de próximo e assumir um perfil de vida mais samaritano. O que seria uma vida mais samaritana? Mais atento a quem está em volta da gente e precisa de ajuda, né? Esse é um perfil mais samaritano. Quanto mais samaritana for a minha vida, quanto mais esse perfil samaritano de viver eu for capaz de abraçar, mais cristão eu estarei sendo. Acho que é esse um pouquinho o ponto para a nossa reflexão de hoje. Podemos terminar por aqui? Desejo aí a todos, talvez uma atenção maior ao longo desta semana, a todas as oportunidades que baterão à nossa porta de sermos samaritanos. Vamos ficar